Não menos importante, nós temos então agora que falar um pouquinho sobre o histórico estético dessa nossa cliente. O que ela já fez, né? Como estética? Ela já fez algum tratamento? Não fez? É muito importante a gente saber essas informações e vocês vão entender um pouquinho agora o porquê. Então vamos lá, o histórico estético. Por que que é importante eu saber o histórico dessa minha cliente? Eu tenho que saber qual é o histórico dela, porque eu tenho que saber quais são as vivências que ela teve com a estética. Se ela teve vivências boas, se ela teve vivências ruins, quais foram essas vivências. É óbvio que se ela já fez algum tipo de tratamento em outra clínica, eu não preciso saber o nome da clínica com quem ela fez e aí fala, olha, aquela profissional é péssima. Não, não é isso, porque acima de tudo, a gente tem que ser ética, né? Mas eu tenho que saber qual foi a vivência que ela teve. Vamos supor que ela foi numa clínica, ela não foi bem recebida, e aí ela fez o tratamento, não gostou, o tratamento não era realizado de forma adequada, ou ela simplesmente foi numa clínica ótima, que ela gostou muito, mas ela não teve resultado com determinado tratamento. Eu tenho que saber qual foi a vivência dela para que eu proponha coisas diferentes, para que eu faça coisas diferentes, né? Que vamos supor que ela teve uma experiência ruim, para que ela tenha uma experiência boa, né, na minha clínica. Isso é importante, eu tenho que saber o que ela já fez. De repente, eu proponho para ela, por exemplo, um tratamento que vai microagulhamento e ela detesta o microagulhamento. Ela não quer fazer o microagulhamento de jeito nenhum. É uma opção dela. Eu sei que é o melhor para ela, eu sei. Mas se a opção dela é não fazer, eu não posso obrigar ela a estar fazendo, porque de repente ela já teve uma vivência ruim com isso, ou ela simplesmente tem problema com agulha, né? Tem pessoas que não podem ver sangue, por exemplo, e aí já tem, né, queda de pressão. Então, eu tenho que saber qual é a vivência que ela teve na estética, se foi boa, se foi ruim, se ela teve resultado, se ela não teve. Outro exemplo, ela veio procurar minha clínica porque ela quer fazer redução de medidas e eu proponho para ela criolipólise. Infelizmente, muitas pessoas tiveram vivências ruins com a criolipólise. Por quê? Porque as profissionais não davam a devida atenção, não faziam de forma correta, fazia de qualquer jeito, porque é dia de locação, faço de qualquer jeito. Infelizmente tem muito isso, né? Então, se eu for propor o mesmo tratamento para ela, eu tenho que mostrar o meu diferencial. Por que que a minha criolipólise é diferente daquela que ela fez e teve uma vivência ruim? E aí eu posso convencer ela de fazer, ou simplesmente ela vai falar para mim que não quer de jeito nenhum. Mas eu fiz a minha parte, né? Eu falei para ela quais são os meus diferenciais e é muito difícil, tá? Eu pego muitas pessoas na clínica que chegam lá para mim falando que quer fazer o Phyto-Ice Redux, que é um tratamento aí, né, idealizado por mim, com criolipólise. E aí ela chega lá falando que quer fazer o Phyto-Ice Redux, mas foi em uma clínica que colocou o aparelho nela e não fez um pós, não fez uma massagem depois, não fez um nada, não teve orientação nenhuma. E aí eu mostro para ela por que que o meu Phyto-Ice Redux é diferente daqueles outros, né? E aí é que entra todo o meu diferencial. E fica fácil fechar tratamento dessa forma, porque ela percebe que você é uma profissional diferenciada daquela que ela fez. Não que a gente tenha que se sentir melhor do que ninguém, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas todas nós, né, eu falo que eu não tenho concorrente, a gente não tem que olhar umas para as outras e achar aí que nós somos concorrentes. Não, nós somos colegas de trabalho. Mas a gente tem que ter o nosso diferencial, né? Apesar da gente não ser concorrentes, eu tenho que ter o meu diferencial, você tem que ter o seu, a minha amiga tem que ter o dela e assim por diante. E é com esse diferencial que a gente consegue fechar tratamento. E aí a gente tem que no dia lá da anamnese falar para ela, né? Olha, eu tenho esse tratamento e o meu diferencial é esse, tá bom? Quais tratamentos ela já realizou? O que que ela já fez? O que que essa minha cliente já fez? Ela quer fazer um tratamento para rejuvenescimento, mas ela já fez de tudo.
Ela já fez microagulhamento, ela já fez radiofrequência, ela já fez botox, ela já fez de tudo que tem aí na estética. O que que eu tenho para propor para ela que seja diferente ou, né, as mesmas coisas que ela já fez, só que com ativos diferentes, produtos diferentes. Qual é o seu diferencial nesse tratamento que ela já realizou para esse que você quer fazer? Isso é uma coisa importante também, é outra coisa que faz a gente fechar tratamento, tá? E cuidados diários, eu tenho que saber se ela se cuida todos os dias, se ela usa um hidratante corporal, se ela usa um filtro solar, se ela usa uma vitamina C, se ela tem o cuidado, né, de lavar o rosto aí com sabonete próprio para um sabonete facial próprio para o rosto. Tudo isso eu tenho que saber quais são os cuidados diários que ela tem. Ou de repente ela olha para você e fala assim, você pergunta para ela, você usa sabonete facial, né? Ah, não, imagine, ixi, às vezes eu durmo até de maquiagem. O que que você vai orientar ela? Pelo amor de Deus, para de dormir de maquiagem, né? Remove a maquiagem antes de dormir, passa uma vitamina C, porque vai ser benéfico para isso, 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 isso. Explicar para ela qual é o benefício, por que dormir de maquiagem vai atrapalhar o seu tratamento, por exemplo, de acne que você queira fazer nela. Eu tô falando isso porque eu já peguei casos assim, tá? Inclusive, quando a gente pergunta dos cuidados diários e ela fala, ah, eu uso hidratante facial, eu uso filtro solar, eu uso um monte de creme lá. Eu peço para elas tirarem foto de tudo que elas usam e mandar para mim. Porque em uma dessas, gente, vocês vão ficar abismadas, né? Porque eu fiquei. Eu peguei uma pessoa para fazer tratamento, um tratamento de acne, uma acne grau 2, né? Bem assim, bem inflamada mesmo. E aí ela falou assim: "Não, eu uso filtro solar todos os dias. Eu lavo o rosto com sabonete facial todos os dias". E ela me manda foto do filtro solar que ela usava no rosto todos os dias. Sabe que filtro solar ela usava? Ela usava um filtro solar Sandal corporal no rosto todos os dias. Para quem tem acne, a gente que é da estética sabe, né? Que isso é péssimo. E aí, então, eu tive que conversar com ela, que aquele filtro solar não era próprio para o rosto dela, que ela precisava de um filtro solar que fosse, né, anticomedogênico, que fosse próprio para uma pele oleosa, que tivesse ativos que ajudassem aí no tratamento para acne. Tudo isso eu tive que conversar com ela. E o sabonete que ela usava na face, né, no rosto, era o sabonete Dove líquido. E ela achava que era facial. E não era, tá? Era sabonete corporal. Então, são coisas que não adianta só eu perguntar, ela falar assim, ah, eu uso esse creme, eu uso o filtro solar sim. Se ela falou que sim, você tem que perguntar para ela qual é o filtro solar, né? Quantas vezes você usa ele por dia? Você repassa ele? Não repassa? Tudo isso a gente tem que saber para que a gente oriente elas do que é certo e daquilo que vai ajudar no tratamento, né? Como home care também. Então, viram só como que é importante a gente saber também esse histórico? Para saber quais as orientações eu vou ter que dar para ela? Vamos ver então agora no formulário como estão essas perguntas? Então, no formulário, olha, online, nós temos aqui as perguntas, né, sobre o histórico estético da nossa cliente. Olha só que bacana. E também depois, lá, a hora que a gente for preencher no quarto módulo, vocês vão ver detalhadamente aqui cada pergunta.